E quando a gente fala de pressão intracraniana, a gente precisa falar de alguns conceitos preliminares, conceitos que vêm há mais de 240 anos. Ou seja, não era, naquele momento, quando a gente falava em pressão intracraniana, não era permitido abrir o crânio, e estudar o crânio foi um grande desafio para esses pesquisadores. Então, Mons, ele inicia a doutrina de Monro Kelly. Iniciar a doutrina de Monro Kelly foi um primeiro passo. Ele acreditava que o crânio ele tinha um volume constante. Ele não entendia que o crânio poderia ter pequenos movimentos, como nós sabemos hoje. Para ele, o cérebro era incompreensível, você não conseguia comprimir o tecido cerebral. E que o sangue que entrava pela artéria era o mesmo sangue que saía pela veia. E isso é engraçado, que parece simples esse pensamento dele, mas naquela época, em 1783, foi um grande paradigma ele bolar tudo isso. E, por consequência, o George Kelly ele continuou os estudos do Alexander Monro e ele viu nos seus estudos que o crânio continuava constante naquela época. A tecnologia daquela época não percebia que o crânio podia se movimentar. O cérebro ele já põe a palavra, é pouco compreensível e o volume de sangue é constante. Hoje, com o entendimento de autorregulação cerebral e capacidade de vasodilatação e vasoconstricção, esse conceito ele cai totalmente. Então, o volume de sangue intracraniano não é constante, ele é dinâmico, tá? E ele considerava qualquer fluido que seja diminuído ou aumentado, fluido, porque ele não entendia a diferença de líquor de sangue, era fluido. Tudo era fluido naquele momento. E o aumento de um fluido, a diminuição de um aumento, deve resultar numa substituição equivalente e simultânea, ou haverá deslocamento dentro da cavidade craniana. Então, era um pensamento já de herniações teciduais cerebrais, mas sem entender por que bem aquilo acontecia. O John Aconbray, ele tem o grande papel de difundir essas palavras do Monro e do Kelly, apesar de não ter construído, ele teve o papel de difundir aquela informação no seu livro de patologia. Tá? Coube ao Burroughs estabelecer a descoberta do líquor. E daí você começa a diferenciar o volume de líquor e o volume de sangue. Não são mais fluidos. Então, esse entendimento, ele melhora e você começa com as palavras do burro, você começa a separar o que é sangue e o que é líquor. Por que isso é muito importante? A dinâmica do fluxo sanguíneo cerebral é completamente diferente da dinâmica licórica. E separar, pelo menos nesse momento histórico, foi muito importante separar esses dois componentes.